Estamos novamente aqui pelo Ponto de Memória do bairro da Terra Firme, comemorando nossos 10 anos de história, memória e cidadania aqui no bairro da Terra Firme. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês 12 escritores, né, que vão estar com a gente, mais a Ana Carla, que vai mediar, nessa programação que nós estamos indo até dezembro. Então, hoje nós vamos ter uma mesa chamada Um Panorama da Literatura Amazônica e sua popularização no mercado literário. Nós vamos estar com o nosso escritor Ona Gaia e com Antônio Pimenta. Então, é com você, Ana Carla. Pode seguir o barco. Obrigada, professora Helena. Olá a todos que estão nos assistindo aqui no YouTube. E eu estou aqui com esses dois grandes escritores, né, que eu tive o prazer de conhecer durante todo esse tempo de início também na carreira e também no mercado literário. E eu quero que o Ona Gaia, se ele pudesse se apresentar, por favor. Bom, alô, pessoal. Espero que vocês curtam aí nossa conversa, nosso depoimento. Bom, eu sou pesquisador, arqueólogo do Museu Gelt, né? E vim para Belém em 1983. Já estou aqui há mais tempo do que a Ana e o Antônio, que com certeza eu sou bem mais velho que eles. Então, embora eu seja carioca, eu tenho uma longa estrada na Amazônia, né? E transito pela literatura, tanto na arte, através da poesia, né? Daí com Ana Gaia, quanto na ciência, né? Nos livros de arqueologia. Mas a gente está aqui para falar de literatura, no meu caso específico, poesia, né? Olha, gente, para vocês verem, né? Eu comecei lá na década de 80, início da década de 80. Meu primeiro livro, na verdade, foi em 1979. E sabe como é que eu fiz esse livro? Vendendo sanduíches naturais. Por coincidência, eu sou um dos inventores do sanduíche natural, que foi moda depois da década de 90, até pouco tempo atrás era moda. Sanduíche, olha sanduíche na praia, vendia na praia, né? E eu vendia na faculdade sanduíche natural, aí dizendo para as pessoas que aquilo dali era para financiar o meu livro de poesia. Eu e um amigo, Chico Lacerda, que até hoje é meu parceiro. E aí, com isso, as pessoas compravam, né? Porque era por uma causa maior, não era só para, sei lá. Aí, com isso, a gente vendia muito sanduíche, conseguimos o dinheiro e lançamos o primeiro livro xerocado de poesia, chamado Folhas e Ervas. Folhas e Ervas. E esse Folhas e Ervas financiou o segundo livro, porque todo mundo que comprava sanduíche comprou o livro, né? Então, ele foi um sucesso. Ele se esgotou assim rapidamente. Foi um bom marketing, né? Então, ele financiou o segundo, que teve também uma boa saída, que foi o Aço Inox. E, com isso, a gente chegou na Cinelândia, lá no Rio de Janeiro. É uma praça, né? Que tem ali o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional. Então, ali tinha um centro cultural, o pessoal da escola de balé lá do Teatro Municipal se encontrava por ali, e a gente reuniu uma galera de vários bairros do Rio, e ia lá para a Cinelândia para fazer umas performances poéticas, falar poesia. Porque o lance era o seguinte, veja bem, o lance era a poesia falada, não era a poesia escrita.
poesia escrita, são muitas, né? Tem muitas, né? Mas como transmitir isso daí? Como atingir as pessoas, né? Então, as pessoas só eram atingidas se ela tivesse algum interesse em comprasse o livro. Na ocasião, era comprar o livro, né? Tinha o pessoal chamado aí da geração mimeógrafo, né? Que já tinha aberto o caminho. Eles abriram o caminho para isso daí. Então, as pessoas já tinham um certo contato com esses poetas performáticos. Mas, no nosso caso, aí foi quando estourou a coisa, né? Então, a gente apresentava o nosso trabalho verbalmente, falando, fazendo performance na praça, né? Lá na Cinderândia. E, paralelamente, eu já estava para vir para Belém, né? Porque eu já tinha os contatos aqui, então eu já tinha estado aqui na Amazônia. Eu falo na Amazônia porque foi mais precisamente em Parintins, onde a UERJ tinha um campus avançado. Isso tinha sido em 1977. E aí, quando cheguei lá, né, eu disse, é aqui que eu quero viver. Aí eu já tinha os contatos, né? Na época eu já estava terminando a faculdade, para vir para cá. Então, coincidiu, nesse período lá da Cinelândia, eu já estava movendo os pauzinhos para vir para cá. Então, em 1983, eu vim para cá. Mas como é que eu vim para cá por causa da arqueologia, né? Mas e a poesia? Como é que ia ficar? Aí, nesse ínter, antes de vir para cá, eu fazia contato com o pessoal daqui, mais precisamente, o pessoal que eu tinha contato era o pessoal da Fundo de Gaveta, né? O Jorge Heró, o Vasco. Já ouviram falar, né? Fundo de Gaveta. Então, esse pessoal daí, eles publicavam, eles divulgavam pelo Brasil. Na verdade, existia uma rede via Correios de comunicação entre os poetas do Brasil todo, inclusive do mundo todo, tá? Principalmente da língua portuguesa. Havia essa rede de correio, né? Não era rede internet, não, era rede de correio. Então, havia uma comunicação geral, a gente se comunicava com todo o Brasil. Eu tenho um armário, Helena, acho que isso daí é interessante para a museologia, que é cheio de poesia, de livros que a gente trocava. Tem uma história da década de 80, principalmente da década de 90, mas principalmente da década de 80, toda ela armazenada na minha sala de trabalho. Aquilo dali eu guardo porque aquilo é documento. Um dia que alguém quiser fazer uma pesquisa, aquilo é um documento. Pois bem, então, quando eu cheguei em Belém, eu já conhecia, pelo menos de obra, né, essa galera. Aí, quando eu estava no Museu Geld, eu cheguei em 83, em 84, eu promovi a Semana da Arte, ali em frente à Rocinha, foi por ali. E foi lá que eu conheci, por exemplo, o Juraci Siqueira, né, da Semana da Arte. Eu conheci várias pessoas, entre essas pessoas, e foi o Juraci Siqueira. Aí, isso daí ganhou um corpo, ganhou um outro lugar, né? A gente passou aí para... já era eu e o Juraci. A gente botava um caixote lá na Praça do Açaí. Não tinha um negócio um evento promovido pela prefeitura chamado Pôr do Som. Pôr do Som. Aí era muito legal, se não me engano, era numa sexta-feira. Então, à noite, com o pôr do sol, ele botava música lá, que era geralmente música erudita, música clássica. Pegava assim no pôr do sol, né? E aí, por isso que era pôr do som. E a gente botava o caixotinho lá, no intervalo de uma música e outra, a gente falava poesia. Foi aí que eu conheci a Helena Barriga, que era tímida, né? Ela tinha vergonha de falar, mas foi assim que a gente foi reunindo os poetas de Belém, e isso daí era uma novidade, porque a poesia, na época, a poesia aqui em Belém, ela tinha uma aura, sabe? Os poetas tinham uma aura de inacessibilidade, os caras, sei lá, eram super especiais e só para pessoas especiais. Ora, eu, sendo performático, vim com uma ideia completamente diferente, que era justamente a poesia para o povo. Não eu ficar falando poesia para poeta, e ouvir poesia para poeta, que para poeta eu leio. Não preciso
A gente tem que falar poesia para aqueles que não estão acostumados, para aqueles que na época que viam novela, né? Para aqueles que iam para o brega, o bregão, né? Então, a gente falava poesia para essa galera. Aí era uma poesia, a poesia falada, ela tem uma outra característica, né? Porque você tem que fazer através, você tem que vibrar através da palavra. A emoção tem que ser vibrada pela palavra. Então, não é só a pessoa está lá no seu canto lendo, entendendo, né? Porque aquele jogo de palavra, aquela construção toda linda, bem trabalhada, cheia de emoção. Não. Se você for falar uma poesia dessa para o público, ninguém vai se ligar. Então, as poesias tinham que provocar choque, causar impacto. Então, era justamente isso que a gente fazia, né? E isso era diferente. Isso que era diferente. E daí a gente foi evoluindo, né? O grupo foi aumentando, então nós criamos... Aí teve aquele filme, né? Sociedade dos Poetas Mortos. Vocês já viram esse filme? Sociedade dos Poetas. Aí nós, como resposta, fizemos Sociedade dos Poetas Vivos. E a gente se reunia toda noite de lua cheia numa praça de Belém. Toda noite de lua cheia, a gente, né, que era promover a Sociedade dos Poetas Mortos, já como um grupo chamado Grupo de Poetas Folhas e Ervas, e se reunia, o Juraci levava lá umas batidas, né, tinha vinho, aí novas pessoas foram chegando, como a Roseli, o Benilton, enfim, aí essas pessoas que eu estou citando aqui o nome, elas que acabaram constituindo um grupo que fez uma série de coisas em Belém, como apresentações em teatro, livros, a gente tem 4, 5 livros, eu acho que o mais recente vai sair agora, já está pronto, a gente só está esperando decidir se vai ser só impresso ou se vai ser impresso e... Aí, Antônio, corrija aí, esqueci a palavra. Eletrônico, né? Bom, enfim. Ah, sim. Digital, não é isso? Né? Digital. Digital. Enfim, aí nós fizemos, em teatro, nós fizemos, acho que uns 4 espetáculos no Valdemar Henrique. A gente gostava do Valdemar Henrique. Eu já fiz uma apresentação lá no Teatro da Paz, mas foi meio traumatizante, né? Porque a gente fez a hipnose, chamou hipnose poética. Hipnose poética. Que é uma marca da Malta de Poetas Folhas e Ervas, essa hipnose poética. Só que foi no Teatro da Paz e chamou muita gente. E estava até o diretor do museu lá, que na época era o La Penha. Aí embora eu estivesse caracterizado, né, o La Penha, quando me viu lá, levou um choque. Eu, quando vi, levei outro choque, né? Porque era assim que estava sendo revelada a minha outra identidade, ó, de cientista. Né? Era isso que eu ia te perguntar, porque tu viajava sempre muito, como é que conseguia ainda conciliar isso tudo, né? É verdade. Era muito engraçado. Eu lembro que teve uma vez que o pessoal preparou um espetáculo e eu cheguei de viagem no dia da estreia. Aí, no dia da estreia, eu cheguei e já me apresentei. Mas como é que isso é possível? Isso é possível porque a gente montava as coisas de modo que cada um falasse suas poesias, integrando um tema, né? Então, era só separar ou fazer os poemas segundo um tema proposto, aí chegava, estava de boa, né? Aí, com isso, nós fizemos com balé, nós fizemos com uma banda de heavy metal, que foi do lançamento do livro Heavy Poema Show. Heavy Poema, aí a gente fez o Heavy Poema Show. A gente fez diversos espetáculos. Então, queria aqui também pedir a palavra para o escritor Antônio Pimenta, para ele falar um pouquinho sobre o início dele na literatura e falar um pouco sobre as suas obras, a sua forma literária. Então, pode se apresentar. Tudo bem, é um prazer participar aqui com vocês. Eu tenho uma proposta já, eu admiro muito esse trabalho, sabe, desbravador,
da literatura, da poesia. Eu gosto muito de todos esses movimentos culturais aqui de Belém e do interior do estado também. E cresci vendo isso. Então, eu sou da década de 80, então passei a final da década de 80, 90, o início dos anos 2000 até agora, observando tudo isso. E uma coisa assim me chamou muita atenção, desde sempre. Como a maioria dos livros que nós tínhamos acesso, eles eram de escritores de outros estados. Não eram escritores daqui de Belém. Aonde estavam os livros dos escritores aqui de Belém? Então, isso foi uma coisa assim que me chamou a atenção. Eu sou formado em administração também, sou estudante de letras agora, então eu acabo tendo também um pouco dessa visão do outro lado, né? A parte mais comercial e como levar o nosso trabalho ao maior número de pessoas. Às vezes nós pensamos que Belém, atingir várias pessoas aqui em Belém, fazer um espaço aberto, é uma apresentação democrática. Só que eu penso que é mais democrático a gente levar para o Brasil todo, ou levar para todo mundo que fala português, que mora ao redor do mundo, e então a gente extrapola aquele ponto em que somente as praças vão nos dar vozes, somente os teatros. Então a internet está aí para ser usada como uma ferramenta. Ela antes era um diferencial, hoje em dia ela já está se tornando essencial para divulgação, para fazer contatos. Eu achei muito interessante essa história das cartas, de compartilhar entre várias pessoas ao redor do Brasil cartas com os trabalhos. Isso é muito interessante. E hoje em dia, assim, já, vamos dizer, 20 anos depois que isso estava sendo feito, muitas pessoas fazem isso nas redes sociais. Então, compartilham textos. Eu leio textos de outros colegas de outros estados, de escritores que moram em Portugal. Então, essa troca é muito rica. A gente aprende muito com isso. Bom, antes de começar a falar da minha obra, eu queria citar Ana, citar um escritor aqui que, já que nós vamos falar da literatura amazônica, eu acho que ele é um caso assim a ser pensado, né? Conhecido e pensado. Eu sei que a professora Helena gosta muito dele, é o Milton Ratum. Ele é manauara, ele nasceu no Amazonas na década de 50, e vocês sabem aquela história que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Mas o prêmio Jabuti cai. Então ele ganhou o prêmio Jabuti em 89, com o livro Relato de um Certo Oriente. Em 2000, ele ganhou de novo o prêmio Jabuti, com dois irmãos, que vocês já devem ter ouvido falar e familiar esse nome, e eu vou já dizer onde vocês escutaram. E em 2005 ele ganhou novamente o prêmio Jabuti. Então, é interessante isso, ver que um escritor ao longo aí de uma carreira aí de mais de 20 anos consegue ganhar premiações tão relevantes. Os dois irmãos vocês devem ter escutado falar, porque em 2017 teve uma adaptação para uma minissérie da Rede Globo, e também virou uma história em quadrinhos, uma graphic novel que foi adaptada por dois brasileiros que têm vários trabalhos no exterior, que eles são o Fábio Moon e o Gabriel Bá. Eles fizeram a adaptação do roteiro, eles fizeram a arte da história em quadrinhos. Se vocês procurarem depois, com certeza o link vai estar na descrição do vídeo para vocês olharem esse quadrinho. Ele ainda está disponível para compra, tanto o quadrinho quanto a obra original. E ele ganhou nada mais, nada menos do que o prêmio Eisner de 2016, de melhor adaptação. Esse prêmio, para quem não conhece, ele é como se fosse o Oscar dos quadrinhos. Então, uma obra que retrata o cotidiano da Amazônia, escrita por um amazônida, né? Que ele é manauara, ele é do estado do Amazonas, aqui do lado do Pará, adaptada por dois brasileiros, ganhando um prêmio, que é o prêmio máximo nos Estados Unidos. Então, isso é muito interessante. A obra do Milton Ratum ela já está sendo traduzida para mais de 12 idiomas, países diferentes. Eu, outro dia, estava observando um evento online em que o palestrante ele era da Holanda. E ele citou Milton Ratum. Ele disse que era um escritor brasileiro que estava sendo traduzido na Holanda, e outros já faziam sucesso, como Clarice Lispector, Machado de Assis. E agora, nessa nova onda de redescoberta de talentos,
esse escritor entrou nesse rol aí das boas leituras. Porque eu citei o Milton Ratum. Como vocês podem ver, a obra dele ela transcende a literatura. Ela está presente também na TV. Eu não ia me admirar se ela virasse se a adaptação em quadrinhos virasse um filme de animação. E já foi premiado, né? Ele é um escritor que provavelmente dava a escrever muito. E isso é uma coisa que me chama muita atenção. Escritores que conseguem transcender, extrapolar essas fronteiras da Amazônia e levar o que nós temos de bom para fora da Amazônia, para o mundo todo. Então, eu acho que aqui nós temos trabalhos incríveis. Eu sempre, desde que eu comecei a escrever, eu tive essa percepção de não limitar o que eu escrevo só a pessoas que moram em Belém. Eu moro em Belém, eu nasci aqui em Belém, já morei um tempo no exterior, e eu percebo muito essa dificuldade que às vezes nós temos de como fazer com que o nosso material chegue em outras pessoas, chegue em todo o Brasil, chegue naquelas pessoas que queiram realmente ter acesso aos nossos escritos, conhecer o nosso trabalho. Então, eu acho muito importante isso, essa troca de ideias. Quando a gente leva em consideração essa logística, que às vezes o custo é muito caro para se lançar um livro, e é um custo muito caro fazer um lançamento de um livro, colocar o livro em várias livrarias, disponibilizar o livro online. A internet, nesse aspecto, facilitou, porque a obra estando disponível de maneira digital, ela pode ser adquirida, ela pode ser lida por qualquer pessoa ao redor do mundo. Então, se tiver uma pessoa em qualquer lugar do mundo que queira conhecer uma obra que fala sobre o Pará, ou que fala sobre a Amazônia, ou sobre outros temas que são até universais, ela tem acesso através da internet. Então, isso foi uma coisa que me norteou muito no meu trabalho. Certo. Então, justamente, eu queria fazer até essa pergunta para o Ona. Se você sentiu, Ona, essa diferença de quando você foi fazer o seu lançamento, como o Antônio falou, a recepção do público aqui, nós tínhamos acesso anteriormente a obras de pessoas de fora, principalmente estrangeiros, que são best-sellers e eram feitos best-sellers aqui também por causa do consumo em massa do público. Então, quando você fez o lançamento das suas obras, você sentiu esse impacto na receptividade do público com relação à sua escrita, ao que você produz? Bom, a primeira coisa que eu tenho que pontuar aqui, que a minha ação, eu digo ação mesmo, porque é ação, né? Ela é rebelde, tá? Ela sempre foi rebelde. Então, eu nunca visei mercado nenhum, editora nenhuma. Muito pelo contrário. Eu lembro que uma vez no sindicato de escritores, eu estava fazendo mestrado, se não me engano, estava fazendo mestrado. Fui no sindicato de escritores lá no Rio. Eu lembro de um escritor lá que levantou um papel assinado lá. Esse aqui que é escritor, porque ele tinha um contrato com uma editora, né? Então, como ele tinha um contrato com uma editora, ele era escritor. Quem não tinha contrato com a editora, não era nada, né? Mas eu nunca procurei editora. Era xerocado, porque era isso mesmo, era para distribuir. A gente tinha, na época, na década de 80, um panfletinho chamado fanzine. Era tipo um jornalzinho. Eu tinha o meu, chamado Cheiro de Terra, que eu mandava para o mundo todo, tudo pelo correio. Era legal, porque quando eu recebia a resposta de volta, eu colecionava até os selos. Então, o Cheiro de Terra. O Cheiro de Terra, a rebeldia dele é que, além do conteúdo libertário, eu escrevia tudo errado, propositalmente errado, né? Mas tinha uma lógica lá, tinha um padrão, sabe? Se a pessoa prestasse atenção, ia ver que tinha um padrão. Então, a primeira coisa seria isso, tá? Eu não entro no mercado, muito pelo contrário, né? Eu acho um absurdo as editoras virem reclamar porque vai ser taxado disso, taxado daquilo. Quando você vai lançar um livro na editora, o preço é lá em cima, você recebe o que, às vezes, é absolutamente nada, centavos, tá? Isso daí eu sei, porque eu edito meus livros, eu sei o quanto que custa, eu sei quanto que lucra, então isso daí é só mais-valia.
é sem vergonhice, tá? É capitalismo da pior espécie. Então, não tenho pena de editora, não. Porque se eles fossem honestos, eles iam lançar muitos livros, ia ter muitos livros por aí, sem esses preços orbitantes, né? Absurdos. Que eu acho absurdo, cara. Eu tenho dezenas de livros, nenhum deles, e pode ser livro de peso, livro de qualidade máxima. Meus livros são baratíssimos. Todos eles, os livros são baratíssimos. Até os livros de ciência são baratíssimos. E disponibilizo eles. Os de ciência, atualmente, eu consigo disponibilizar na internet, eles são acessíveis, qualquer um pode baixar, né? Os de poesia, o primeiro vai ser esse aí que eu falei, que vai ser lançado em breve, mas eu vou ter que digitalizar todos os outros. Então, enfim, isso para mim é conversa para boi dormir. Mas, a segunda coisa, então, quando eu ia fazer o lançamento, né, quando nós íamos lançar, porque às vezes era eu sozinho com o meu livro, às vezes era o grupo como um todo, sempre foi positivo, cara. A gente sempre foi muito bem recebido pelas pessoas, sempre foi muito legal, porque tem esse problema que o Antônio falou, mas esse problema gera outro, que é a carência, né? As pessoas sentem falta, né? Então, quando tem a oportunidade, elas vão, elas prestigiam. Então, eu sempre achei muito legal, por isso que a gente conseguia fazer lançamentos com apresentações de teatro, né? Porque a gente sabia que ia ter público, né? Agora, como isso daí era tudo feito sem apoio nenhum, é tudo feito às custas do nosso esforço, então isso daí exige muita energia, tá? Muita energia, né? Então, é o tipo de coisa que eu já não tenho mais saco de fazer hoje, né? Hoje eu prefiro publicar pela internet, é muito mais fácil. Eu cheguei a experimentar isso pelo Orkut, quando existiu o Orkut, né? Eu cheguei a experimentar, eu usava o Orkut só para divulgação de poesia, eu cheguei a usar isso, mas aí, quando acabou o Orkut, o Facebook não me atraiu, enfim. Então, sempre foi legal, Ana, sempre foi legal, sempre foi muito receptivo. Talvez por causa disso aí que o Antônio apontou, né? Essa falta, né? Gera uma carência e, quando dá a oportunidade, as pessoas prestigiam. Sim, inclusive você falou sobre fanzines, o Antônio chegou a publicar fanzines, não foi, Antônio? Sim, eu publicou. Ele publicou e nós participamos do... Isso, eu lembro muito bem dessas fanzines que foram um sucesso no Dia das Crianças lá no Museu Guild, e a professora Helena foi quem teve a iniciativa de fazer o stand dos escritores, e foi sensacional, com a participação de outros escritores como Igor Quadros também, como a Juliana Murakami, e o Antônio, que participou com as fanzines dele, foi super bem recebido pelas crianças e jovens, não foi? Mas sim, falando sobre essa entrada da literatura estrangeira aqui e a receptividade do público, em contrapartida, em outro cenário, a gente tem o consumo também da literatura regional, especificamente voltada para aquele imaginário amazônico, e muitas vezes eu cheguei em alguns eventos em que as pessoas chegavam e perguntavam, esse livro é sobre o quê? E, por exemplo, o livro do Antônio, que é uma história que pode ser de terror, como ele tem várias publicações no gênero do terror, e eu explicava que não se tratava de um livro de lendas, e as pessoas se espantavam com aquilo. Como assim? A literatura amazônica que não fala sobre lendas? Que diferente isso. Então, realmente, isso que você falou, Ana, é muito real, de as pessoas terem essa carência da literatura de vários gêneros diferentes, abordada de formas diferentes também, como no lançamento que você disse que era possível fazer lançamentos de outras formas, como leis dramáticas também, que muitas pessoas fazem hoje. É um exemplo de lançamento que fugiu desse padrão do escritor ali sentado atrás de uma mesa, que vai lidar com o público apenas assinando. Então, esse contato com o público gera talvez uma pessoalidade maior.
E eu acredito que essa receptividade que tenha tido seja também por conta disso, do escritor se tornar uma pessoa que é como também o seu leitor. Sobre esses dois campos da literatura amazônica extremamente voltada com aquele imaginário de lendas e mitos daqui da região e a literatura que foge dessa temática. Vocês têm alguma visão sobre isso, alguma posição sobre essas duas cenas da literatura aqui no Pará? Eu tenho. Eu acho que essa insistência, né, no folclore, embora seja muito saudável, por um lado, por outro, é limitante. Eu acho que a internacionalização sofre com isso, porque, na verdade, eu acho que esse traço da literatura brasileira, ela foi, o ápice dela foi na década de 50, né, de 1950, né? Foi pós-modernista, né? Começou com o modernismo, falar de folclore. Na década de 50, a gente teve diversos autores. E eu acho legal, inclusive eu tenho um prêmio justamente com uma obra desse tipo, né? Que é a Revolução Tupinambá. Mas eu acho que a insistência nisso, as pessoas acharem que só isso literatura amazônica, isso aí, né? Eu acho que isso daí é limitante. A sua posição, Antônio, sobre esses cenários, né, da literatura amazônica? Eu acho que a nossa literatura é muito rica, né? Nós temos uma variedade muito grande aqui na Amazônia. Então, se a gente fizer uma viagem por toda a Amazônia, a gente vai ver uma variedade de pessoas, de cenários, de histórias. Então, aqui no Pará, que é um estado gigantesco, né, para padrões aí do Brasil e do mundo, é um estado que é do tamanho de Angola. Então, a gente vê uma variedade muito grande. Eu não acho que seja interessante se limitar somente às lendas, mas entender também que elas fazem parte do nosso imaginário. Muito do que nós imaginamos aqui na cidade, de terror, de histórias que os nossos avós, pais, que nós escutávamos quando éramos crianças aqui em Belém, ou no interior do estado, eram histórias de Matintas. Aqui em Belém, a história da moça do táxi. Aí eu cito aqui o Valci Monteiro, e catalogou essas histórias aí com todo o trabalho e com toda... gerando um interesse muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós sofremos uma influência muito grande também de outras mídias, de outras literaturas. Então, nós escutamos histórias de Matintas, mas nós temos medo também de palhaços, que nós assistimos em filmes ou em livros. Isso não é do nosso imaginário aqui. Isso já vem de algo que é externo. É respeitar o que nós temos aqui de tradição e saberes, e saber que isso está em mutação. Isso passa por uma mutação muito grande. Essa mutação ainda está acontecendo. Então, eu acho que é perfeitamente natural e normal a gente ver que tem essa coexistência, né, do tradicional com as coisas novas que vão sendo apresentadas e que ficam aqui fazendo parte da nossa cultura também. É isso. Você estava falando... Deixa eu me lembrar de uma coisa. Você falou de lançamento, né? Um dos grandes lançamentos que nós fizemos foi porque ele é escritor de terror. A gente fez um lançamento lá no Cemitério da Soledade. Aí que foi muito legal, foi impactante. Saiu em rede nacional. Foi muito legal, né? Aconteceram... Acho que até os fantasmas, de fato, saíram para participar do lançamento. Foi muito legal, foi chocante. Eu imagino como deve ter sido chocante. Mas eu queria falar também das influências de vocês. Eu imagino que muitos escritores, para eles terem a sua expressão ali na literatura, eles recebem influências, mesmo que não sejam de escritores diretamente dito. Mas em se tratando de escritores, Ona e Antônio, vocês têm alguma influência de alguns escritores para que vocês tenham essa inspiração na literatura de vocês e consigam passar o que vocês querem, a ideia que vocês pensam, o projeto que vocês têm dentro da literatura? Ona, você pode começar respondendo? Bom, na verdade, a minha influência é o que eu estou lendo ou vivendo no momento.
Eu nunca tive um ídolo assim, eterno, né? Permanente. Eu acho que o período que eu tive maior influência, assim, por conta daquilo que eu estava lendo, foi quando eu estava estudando filosofia. Eu estudei filosofia durante 4 anos. Então, durante 4 anos, a minha poesia era muito filosófica, né? Teve uma influência... 4 não, porque a coisa se estendeu, foi se estendendo. Então, era muito filosófica. Mas, depois que passou isso, já era outra situação, já eram outras leituras. A própria arqueologia, eu leio muito, né? Minha profissão, tem que ler muito sobre ciência, então também tem muita ciência na minha poesia. Se vocês forem ler lá, vocês vão ver que tem muitas pegadinhas. Para vocês terem uma ideia, tem tanta ciência na minha poesia que no livro aí, Amazônia Antropogênica, eu botei um monte de poesia lá, em forma de prosa, e as pessoas não perceberam que era poesia. E era poesia, eu fiz poesia. E eu publiquei como teoria científica no livro científico, né? Só uma pessoa, né, teve a sensibilidade da sua dissertação de mestrado de fazer citações desse livro e citou justamente as poesias. Ela botou entre aspas, justamente as poesias. Aí eu, caramba, olha só. Mas você vê, né? Então, tal a influência da ciência naquilo que eu faço. Então, isso depende muito, né? Um choque emocional, uma situação... Ó, tem o poema o Heavy Poema, eu fiz porque eu estava saindo do trabalho, na época eu trabalhava lá no campus, ou no campus não, lá no parque, no Botânico. Eu morava na Pedreira, eu pegava a 9 de janeiro e seguia em frente, né? Faltou luz, então faltou luz cedo, né? Então, a gente foi para casa. Eu peguei minha bicicleta, eu só andava de bicicleta na época. Aí começou a chover torrencialmente. Aí eu procurei um abrigo, fiquei nesse abrigo, ali na 9 de janeiro, e não parava de chover, começou a encher, encher. E eu fiquei ilhado, né? Conclusão, eu saí do trabalho porque não tinha luz, lá por volta de 4 horas, cheguei no 9º andar do prédio onde eu morava, lá na Timbó, às 8 horas da noite. E tive que subir a escada, porque não tinha luz. E quando cheguei lá, me lembrei, caramba, não tem luz, não tem bomba para levar água para a caixa d'água, não tem água. Então, depois de pegar aquilo, de atravessar a enchente, né, com a água até quase a cintura, eu não tinha água para tomar banho. Cara, isso me deu uma revolta muito grande. Ainda por cima, a gente tinha a versão light do Bolsonaro na época, que era o Collor, né? Então, a raiva aumentou mais ainda. Então, eu fiz esse Heavy Poema. Depois vocês procuram. Ah, e tem outro. Sabe aquele brega, né? Aquele brega início, que tocava na Raulan? Aí você pegava o ônibus, eu ia para... Quando eu não estava para entrar de bicicleta, eu ia de ônibus, morava na Pedreira, pegava Pedreira Nazaré. Então tinha rádio no Pedreira Nazaré. Aí teve uma vez que estava tocando rádio de um brega lá, um brega chato pra caramba, música de corno, né? Que você foi embora, não sei o quê. Aí eu sentei para me dizer, você foi embora, eu agradeci, se não fosse você, eu que ia partir. Pois bem, fui lançar o livro, esse Sentido do Amor, eu acho. Aí estava a Cíntia, minha ex-esposa, foi para o lançamento. Foi lá no Teatro da Paz, o lançamento. Aí ela foi folhear, abriu a página justamente nesse poema. Mas não foi para ela, foi por causa do Pedreira Nazaré. O poema por causa do Pedreira Nazaré. Professora Helena se espocando aqui de... Mas sim, Antônio, depois desse relato divertidíssimo, né? E as suas influências literárias? Bom, eu acho que, primeiro, eu adorei esse relato, né? Eu acho incrível isso. Isso é uma das coisas que mais me inspira para escrever. Eu acho que eu comecei a criar o gosto pelas histórias antes de colocar elas no papel, mas ouvindo histórias, ouvindo o que as pessoas falavam, ouvindo histórias de parentes, de tios, de tias. Então, acho que esse gosto pelas histórias, né, de ouvir boas histórias, das mais diversas, né, essa daí eu achei divertidíssima. Eu acho que isso sempre cria na gente uma vontade, né, de também contar histórias, de participar dessas histórias.
numa gravação. Então, o que acontece? Meu gosto literário mudou muito ao longo do tempo, fui conhecendo outros escritores, e o que eu acho interessante é que, se for comparar o meu gosto literário há 10 anos atrás, ele mudou completamente. Fui conhecendo outros escritores daqui da Amazônia, do Brasil, já tive uma fase aí da Clarice Lispector, do Machado de Assis, gosto até hoje. Adorava o livro do Valci Monteiro, das Lendas da Amazônia, Visagens e Assombrações da Amazônia. Era um livro assim, que marcou muito na minha infância, porque eu adorava e tinha muito medo das histórias. Não leria esse livro no cemitério, não tenho essa coragem de fazer um evento desse lá. Mas assim, eu acabo... Hoje em dia eu tô... O Milton Ratum, que eu mencionei mais cedo, eu sei que a professora Helena gosta dele, e é um escritor que eu acho que tem uma prosa muito bonita. Os temas dos livros dele sempre são relevantes, eu acho que mais do que nunca eles são relevantes pra gente. E outros, né? Eu acho que eu vou redescobrindo também a Clarice. Eu falei, a Ana estava falando ainda há pouco do terror. Então, por exemplo, eu gosto muito do Stephen King também, é um escritor que eu gosto, só que eu acho que eu passei a ser um pouco mais exigente em relação ao trabalho dele com o passar do tempo, né? Tem livros dele que eu leio e hoje em dia eu vejo assim que não gostei tanto. A gente passa 500 páginas aguardando alguma coisa e quando chega no final talvez não encontre. E isso também influencia no que... Porque eu escrevo contos, né? Só para concluir, né? Eu prefiro escrever contos porque eu acho que a gente, em poucas palavras, a gente consegue transmitir muita coisa. Então, para mim, é um desafio, em poucas páginas, né, conseguir transmitir o máximo de sentimento, de emoções, de sentimentos, compartilhar o máximo de experiências em poucas páginas, em poucas palavras. Eu acho isso incrível. Eu tenho lido agora os contos do Machado, né, eu comecei lendo os romances, aí eu descobri os contos agora, né? Há mais ou menos uns 3 anos eu comecei a ler os contos dele. E a gente descobre uma outra faceta, né? Quando o escritor, tanto ele, o Tolstói e outros, né, que são muito conhecidos, quando eles têm aquele espaço muito limitado para escrever, eles conseguem fazer obras incríveis. Não precisam de tantas páginas. Em 5, 6 páginas conseguem cativar o leitor de uma maneira assim fantástica. Então, hoje eu tenho me interessado muito pelos escritores que sabem escrever bons contos. E, às vezes, até aqueles que talvez não sejam tão queridos pelo público, né, nem tão conhecidos, eu gosto muito de ler também, de conhecer, porque eu acho que a gente sempre pode aprender alguma coisa, né? Inclusive, em como melhorar como escritor, né, como ter uma sensibilidade. Às vezes a gente não entende um texto na hora, talvez não faça sentido, mas quando a gente lê um tempo depois, o texto parece que se encaixa com aquele momento que a gente está vivendo. Ele adquire um novo significado. Isso acontece muito quando eu leio a Clarice Lispector. Textos que eu li dela há mais de 5 anos, hoje em dia, quando eu leio, hoje eles fazem sentido, naquela época não faziam. Então eu acho que tem certas camadas aí da sensibilidade, né, que tem nesses escritos, que só são liberadas quando a gente rompe certas fases da vida, né? Poético até, né? Então, falando em sensibilidade, eu acredito que o Ona já até falou isso anteriormente, é a influência que o que a gente faz na nossa vida, em nossos empregos, que influenciam diretamente na nossa literatura. Então, o Ona, como um pesquisador do Museu Guild, e como ele mesmo falou, né, tem influência direta do que ele estuda diariamente ali na literatura dele, na poesia dele. Então, Ona, se tu puderes explanar um pouquinho mais isso pra gente, porque eu vi até um texto seu que se chama Ciência, Desejos e Saberes. E eu dei uma lida rápida aqui nele e eu já vi que tem influências diretas do que você pratica na pesquisa. Então, se tu puderes explanar um pouquinho para a gente entender como é que funciona mais ou menos essa sensibilidade e a tua área de pesquisa também. Isso daí é legal, porque às vezes a gente acha uma coisa, né, que escreveu há muito tempo atrás e que ficou guardado. Aliás, eu guardo tudo por causa disso. Aí, de repente, você vê que, nossa, amor, eu já dizia isso, eu disse isso. Talvez na época eu achasse fora de contexto, sei lá, algum problema.
Mas eu tive um texto assim. Revolução Tupinambá que eu falei, que foi premiado, foi muito interessante, porque esse texto eu ainda não tinha vindo para Belém, ainda estava no Rio, né? Mas fazia arqueologia lá e foi lendo antropologia, foi lendo a história indígena que tinha disponível na época, né? Que me inspirou a escrever esse conto. E aí, o que acontece? Eu ganhei esse prêmio, né? Aliás, é traumatizante, eu só tenho um prêmio na vida, que foi esse, mas o prêmio foi tão traumatizante que nunca mais participei de concurso nenhum. Vocês imaginam, né? Aí, recentemente, isto é, no início deste ano, eu lembrei desse texto, é um conto, porque eu estava vendo um livro que foi publicado pela Vila Cid de Linguística, e a bibliografia que ela cita é a mesma que eu usei na época. Aí eu fiquei, caramba, ela inclusive faz citações lá de trechos que eu aproveitei, né? E, por coincidência, eu li um outro texto que falava da Revolução Tupinambá, no caso, né, era só um subtítulo do artigo, e dizia lá, só que a coisa era de pesquisa, né, de ciência, né, não tinha nada a ver lá com o conto que eu fiz, porque o conto é uma ficção científica, eu adoro ficção científica. E, aliás, é um saco, tudo que eu vou ver é ficção científica, mas geralmente as produções de ficção científica são uma porcaria, né? Um ou outro que escapa. Talvez porque eu seja muito exigente, porque eu conheço ciência, né? Se eu não fosse tão exigente. Mas, enfim. Né? Então, Ana, eu me lembrei desse texto, retomei esse texto e escrevi outro em cima, baseado também no artigo ali, que é a nova Revolução Tupinambá, que eu não publiquei ainda, porque é só uma ideia. O pessoal da Malta tinha me pedido para dar uma ideia, para a gente fazer alguma performance, publicar, fazer alguma coisa. E eu sugeri a Revolução Tupinambá, mas era tão radical que ninguém tocou muito, não. Mas por que era radical? Porque era difícil de entender, porque a Revolução Tupinambá, que eu estou falando, no conto, acontece um cataclisma astronômico na Terra, um cometa, um asteroide vem em direção à Terra, aí as pessoas, né, os governos resolvem desviar esse asteroide com foguetes nucleares, aí arrebenta em 1000 pedaços, e todos contaminados com radiação, e contaminou o planeta todo. E quem sobreviveu eram aqueles que viviam na floresta, porque as cidades foram arrasadas, fome, né, plantações, coisa e tal, e seriam justamente os índios, né, de uma melhor adaptação, e que acaba absorvendo toda a tecnologia. A elite fugiu para o espaço, fez plataforma espacial, foi viver no espaço, e quando retornam pensando para recolonizar a Terra, pensando que aqui é um terreno baldio, encontra uma super civilização indígena, que é essa aí, a tal Revolução Tupinambá. Mas a Revolução Tupinambá de agora, ela já tem, não é só uma ficção, entendeu? Ela é também, ela não é só ficção, ela é ciência. Então ela é baseada não só na imaginação, como também na realidade. E a realidade, gente, é mais fantástica do que a ficção. Bom, sobre essa questão da influência, né, e eu acho uma coisa curiosa que eu acabo sofrendo influência pela música também. Eu gosto de músicas variadas, então, assim, gosto também de música clássica. E teve um texto que eu publiquei agora durante a quarentena, que teve muita influência de uma música clássica que eu estava escutando. Então, eu acho interessante como tem essa conversa, né, entre as artes. Então, eu também acabo me influenciando muito pelos filmes, né? É a sétima arte influenciando outras artes, né?
E muitas das inspirações que eu tenho para histórias, elas vêm dos filmes, de séries, da música, a música clássica às vezes, ou uma ópera, seja lá o que for. Quando eu tenho acesso, né, quando eu começo a escutar e presto atenção, às vezes vem uma ideia para uma história. Às vezes não tem relação direta com aquilo, mas eu acho interessante. E também situações do cotidiano. Eu acho que acabo me inspirando muito por essas situações do cotidiano. E, claro, a gente pode recontar de diversas formas, né? Com fábulas, utilizando animais, outras metáforas, mas eu acho que essas situações do cotidiano, a música, os filmes, além da literatura, são as coisas que me inspiram, né? Me fazem escrever. E foi citado, só para concluir, foi citado essa questão, né, do governo, né, que o tempo que nós estamos vivendo, essas situações governamentais também, e eu acho que isso daí pode servir para impulsionar a literatura. Eu acho que nós, como escritores, como artistas, nós temos o papel, né, se for bem utilizado isso, claro que tem escritores que não utilizam para essa finalidade, mas eu acho que é contar boas histórias para o público, histórias que possam, além de entreter, a pessoa aprecie como arte, mas que ela também fique reflexiva, que ela, depois que ela terminar a leitura, ela continue pensando sobre aquilo, se isso puder levar ela a se tornar uma pessoa melhor e fazer melhores escolhas. Então, acho que o nosso papel está muito mais do que completo, né? É isso. Certo. Agora, para a gente ir finalizando aqui, porque já vamos dar o nosso tempinho, queria pedir para vocês explicarem para o público o livro que vocês mais querem que o público tenha acesso. No caso, pode ser o mais recente lançamento ou o queridinho, né? O livro mais queridinho de vocês. Onde pode encontrar. Então, quanto à localização dos links, não se preocupe que eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas vocês podem fazer uma espécie de propaganda, né, do livro de vocês. E para a gente poder chegar aos finalmente aqui da nossa reunião. Tem o sentido do amor, né? Eu tento mostrar, né, é uma opinião minha sobre o que seria o amor. E, na verdade, alguns poemas dele que eu gosto, né, não todos, e o Heavy Poema também, que eu gosto. Mas esses livros individuais, eu recomendo. Mas eu recomendo os livros, quatro, cinco livros da Malta. Por quê? Porque ele é um apanhado de poetas, um grupo de poetas que vem atuando há muitos anos, né, desde a década de 80, com poetas consagrados, né, com visões, às vezes, opostas, porque essa é uma característica nossa, né? A gente sempre respeitou um ao outro, né? Pode ter visão completamente distinta, né? Oposta mesmo, mas está lá. Então, eu acho que, como um histórico da evolução poética da literatura paraense, esses livros da Malta são um ótimo indicativo. Agora, onde achar? No livro da Malta, eu tenho alguns ainda, mas eu não sei se teriam todos eles disponíveis. Eu acho que só eu tenho alguns, né? Na verdade, todos esses livros eu tenho. Todos esses livros eu tenho, né? Não todos da Malta, né? Porque já estão esgotados. Mas, de qualquer modo, todos esses livros eu tenho. Agora, para tê-los, para quem quiser esses livros, vão ter que vir até a mim, vão ter que entrar em contato comigo, porque eles não estão em livrarias, né? Eles não estão... O máximo que você vai encontrar é em sebo aí, esses sebos, mas isso é pirataria, isso é picaretagem, né? Então, por favor, podem procurar. O meu e-mail é onagaia, como está escrito aí, meu nome, só tudo junto, certo? onagaia@hotmail.com. É só isso. Escreve para mim, Ana, quero aí o seu livro tal. Aí pronto.
vi. Certo. Então, pessoal, eu vou deixar o e-mail do Ona aqui no link na descrição do vídeo, para vocês entrarem em contato com ele para conseguir esses livros aí, porque como vocês já viram, a gente não encontra em qualquer lugar, né? Então, e ainda com dedicatória, né, Ona? As pessoas podem ter com dedicatória o livro. Olha só. Então, Antônio, por favor. Quem for olhar o link que vai estar na descrição do vídeo, eu vou pedir para a Ana colocar também o link do Instagram ou do Facebook. Pelo Instagram ou pelo Facebook, a pessoa consegue ter acesso a todos os links, né? Tô com também vários contos publicados. Eu recomendo que, assim, como tem contos dos mais diversos assuntos, então tem desde a cachorrinha Laika, quando ela voltou do espaço, que essa história vocês só vão encontrar num conto que eu escrevi, que aconteceu depois da ida dela para o espaço. Tem um conto que se chama Ele Não, que ele fala das consequências da homofobia, o que isso pode ocasionar, e outros. Tem vários contos que foram publicados agora durante a pandemia, e geralmente quem tiver interesse de acompanhar nas redes sociais, eu coloco esses contos eles ficam gratuitos, algumas vezes por mês, então eu recomendo que vocês olhem, né? Tem vários, talvez vocês encontrem algum que interesse ao gosto de vocês. Certo. Então, professora Helena, a senhora tem alguma contribuição? Não, eu só queria dizer para esses dois escritores que viagem maravilhosa nessa conversa, né, Ana? Essa oportunidade de escutar, porque eu já conhecia o talento, né, do pesquisador, também eu tenho livros dele que eu adquiri em uma feira de talentos no museu, com dedicatória. Eu tenho e dei para o meu filho, que é escritor também, para o Igor, mas, assim, muito legal a gente ver essa relação, né, entre a Xerox e o livro digital. Antônio, parabéns também, você está nessa era, assim, né, de momento de realmente aproveitando bastante essa pandemia, que é uma coisa muito triste, mas que você está aproveitando para esse outro lado, né? E eu gravei uma coisa, anotei, na verdade, que o Ona falou, muito, muito importante. A emoção tem que ser vibrada na palavra, provocar choque. E eu sigo muito assim isso, sabe, dele, da emoção, sabe? Eu acho que isso aí já diz tudo. Eu só quero realmente parabenizar, agradecer em nome do Ponto de Memória da Terra Firme, pela participação de vocês três. Parabéns, Ana, pela mediação, sabe, os seus toques foram, assim, incríveis, e contem sempre com a gente aqui na Terra Firme, que precisar, estamos abertos para mais um Memorarte. Obrigada. Então, pessoal, antes da gente finalizar o vídeo, quero lembrar para vocês não esquecerem de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, recomendem para os seus amigos e também deixem seus comentários aqui, porque os autores aqui, nós todos vamos estar respondendo as perguntas de vocês aqui no chat. Então, qualquer questionamento, nós vamos estar à disposição para responder. Então, não esqueçam de dar o like, tá? Mais alguma coisa? Alguém, Ona, Antônio, vocês querem fazer a finalização de vocês? Podem ficar à vontade. Bom, eu agradeço o convite, foi ótimo conversar. É bom a gente registrar essas coisas, né? Principalmente depois de ter uma estrada, tanta história, e ela não pode ficar esquecida, né? Senão serve de incentivo, serve de inspiração. Enfim, eu acho que nossas histórias, elas pavimentam caminho, né? E sempre tem alguém que quer seguir esses caminhos. Então, é o convite que eu faço para aqueles que querem seguir algum caminho. Olha, não vai levar para o mal, não, vai levar para... Eu só queria agradecer também, prazer em conhecer o Ona, a Ana, a Carla e a professora Helena também já conhecia. Muito obrigado pela oportunidade. E nós vamos responder as perguntas de vocês também. Acompanhe as próximas programações. A gente ainda não finalizou o Memorarte. O próximo vídeo vai ser sobre arquitetura na Amazônia. Vai ser super interessante. Eu sugiro que vocês fiquem ligados.
Quem ainda não se inscreveu nas outras atividades, acesse o link aqui na descrição, porque a gente tem o link para encaminhar para as próximas atividades. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar com seus amigos e conhecidos que possam se interessar por esses temas. Então, até o próximo.